kamoro mino mikoto mochite some mioya kamu izanagi no mikoto sokoshi no himoka no tachihana no odono ahagi harani misogi hara itamo toki ni narimasero harai dono kamitachi moro moro no magagoto sumigegareo harai tamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshio amatsu kami kunitsu kami aoyorozu no mitachi tomoni ameno fuchikoma no mimi furita tete kikoshi meseto kashikomi kashikomi momaosu miroku o mikami mamori tamae sakihae tamae miroku o mikami mamori tamae sakihae tamae Eishia no mikami mamori tamae sakihae tamae Meishia no mikami mamori tamae sakihae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase Hirokudai kokuten mamori tamae sakihae tamae Hirokudai kokuten mamori tamae sakihae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase Boa tarde a todos. O ensinamento de hoje é
Muito interessante. O julgamento próximo. A civilização, como sabemos, é apenas transitória. Ela finalmente extinguir-se-á quando uma nova era despertar e a verdadeira civilização nascer. Isto marcará o fim do mundo provisório em que hoje vivemos. Deus quer um ajuste de contas da velha civilização e o estabelecimento de uma nova, e a hora da sua avaliação está, finalmente, se aproximando. Até agora, as forças do mal tiveram uma ampla liberdade de ação na civilização. Porém, com a transição da antiga era para a nova, elas serão totalmente eliminadas. Todas as pessoas passarão por um processo inexorável de purificação. O mundo será terrivelmente atormentado em pagamento pelos incontáveis pecados acumulados durante milênios. A enorme aflição é o sinal de que todas as sociedades e nações estão sendo purificadas, e ela elevará a humanidade a um nível de existência onde o bem prevalecerá. A transição que, na verdade, já está acontecendo entre nós, é a última fase antes do princípio do paraíso terrestre. Na revolução, todas as esferas da vida e todos os aspectos da civilização serão transformados. Aqueles que acreditam em Deus e se arrependerem serão testemunhas do surgimento do mundo novo e terão a oportunidade de iniciar o caminho da salvação. Porém, aqueles que ainda estão sobrecarregados de pecados e impossibilitados de vencer seus costumes maléficos, terminarão esta vida em absoluta miséria e poderão não alcançar a salvação na próxima. Em seu imenso amor, Deus está nos advertindo para que nos arrependamos, porque Ele deseja salvar tantos quantos for possível da calamidade que purificará o mundo. Através deste testamento, eu espero espalhar a verdade de Deus por todos os cantos para confirmar que, de fato, aqui no mundo, um futuro de felicidade espera por todos aqueles que procuram a salvação e se voltam para Deus em busca de alívio. Uma vez entendido o completo significado do pecado original, essas pessoas estarão capazes de reformular a si mesmas e as suas sociedades de acordo com os seus profundos conhecimentos dos princípios da nova civilização. Aqueles que não responderem ao chamado de Deus sofrerão dolorosamente, e para estes, então, poderá ser tarde demais. Bom esse ensinamento, né? Eu disse no culto mensal que muita coisa a partir desse mês começaria a acontecer. O que estava oculto poderia começar a clarear, a aparecer. As máscaras cairiam, o mal ia perder a força, está perdendo a força cada vez mais. E esse ensinamento aqui, ele mostra que vamos olhar individualmente. Quem somos nós? Como é que está a nossa vida? O que nós podemos melhorar? O que nós podemos relevar? O que nós podemos ignorar? E o que nós temos que estar focados e seguir em frente, nunca desistir? Nós temos que colocar numa balança realmente o que é bom e o que é ruim para nós. Ontem eu estava dando aula para o pessoal da Argentina e uma pergunta que foi feita é: como lidar como lidar com pessoas difíceis, né? E esse ensinamento aqui, ele calha porque na aula ontem foi bem interessante, porque dentro do que foi falado, ele foi dando exemplos, né, de situações. Então, uma delas foi, por exemplo, no caso, a questão foi envolvendo uma família, né, que é a parte mais difícil, né? Você pode dedicar, você pode querer ser algo melhor, fazer o melhor, mas de repente, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na igreja, em qualquer lugar, sempre vai ter alguém que é contra, que não vai com a sua cara, que não te engole e que não te aceita.
Aí a pessoa perguntou, como vencer isso? Eu falei, a primeira coisa é você nunca se contaminar, nunca deixar a sua essência se contaminar. Então, se você vai todo dia no seu trabalho, na sua vida, você cumprimenta, você fala, você isso, você aquilo, e a pessoa te ignora ou te maltrata, não se contamine, continue seguindo a sua vida. Eu sei que você vai ficar com raiva, eu sei que você vai ficar, o seu grau de paciência vai ao limite, mas você não pode se contaminar. Então continue fazendo. No dia seguinte, a mesma coisa, a pessoa vai continuar dando patada, continuar sendo grossa, continuar isso, aquilo, outro, tal. Mas você não perde a sua essência. Né? Vai chegar um momento que a pessoa vai começar a sentir o quê? Grandes dores. Normalmente sente gastrite, dor na barriga, alguma coisa assim. Porque incomoda. O que a raiva faz? A raiva cria dores aqui embaixo, né? Azeda, a mágoa, fica tudo amargo na sua vida, fica tudo corroendo essa parte, né? Não tem jeito. E por mais que a pessoa faça, ela vai perceber que a outra parte não reage. Ou não desce, vamos colocar assim. Na visão dessas pessoas pode parecer soberba, mas não é. Você não pode sair do foco. Né? Até que chega um ponto que você vai cumprimentar quando for pedido, né? Bom dia, boa tarde, alguma coisa nesse sentido. E talvez surja a oportunidade de aí sim se conversar e se colocar as coisas claras, os porquês. Porque ontem nós falamos sobre afinidades, né? Então, às vezes, esses encontros e reencontros, sejam em qual nível for, de família, trabalho, não importa o que seja, é no fundo um grande reencontro para poder se resgatar dívidas passadas no momento. Né? Se hoje você está sendo, entre aspas, maltratada, você pode ter maltratado numa vida passada. Né? Então nós temos que ter uma visão diferente do que as pessoas têm. É o teu caso lá onde você está. Você não pode ter uma visão que as pessoas comuns têm. Que eu sou coitado, que eu sou vida, que a pessoa é ruim, que a pessoa... Não é nada disso. Isso é a visão da matéria. Na visão da espiritualidade, nós temos que ver além. E quando você vê além, você não sofre. E essa é a parte mais difícil. E dentro disso tudo, quando você faz uma análise da sua vida, né, nesse ensinamento aqui do julgamento, até que ponto nós estamos sendo bonzinhos ou nós somos os falsos bons? Ou nós vivemos numa máscara? Né? Até que ponto, quando eu falo, eu sigo o Meixo Sama, e quando eu falo isso, eu tenho que entender o peso dessa frase. Eu sigo o Meixo Sama. Então, se você segue Meixo Sama, eu deduzo que você pratica o que ele ensina. Não é? Não é? Porque se você não cumprir o que ele ensina, você nunca pode dizer que você segue Meixo Sama. Não é? Você pode ter afinidade, você pode gostar dos ensinamentos, você pode, né? Você pode fazer um monte de coisa que acha legal, mas você não segue. Porque se você seguir Meixo Sama, você pratica o que ele ensina. E praticar o que Meixo Sama ensina envolve atitudes, palavras e sentimentos. Né? Porque, veja, Meixo Sama passou por tudo, não foi? Doenças, traições, ele foi preso. Aconteceu de tudo com ele. Em que momento você vê nos ensinamentos ou nas reminiscências ele diferente? Tem alguma passagem? Não tem. Pelo contrário, sempre entendendo. Tanto é que quando ele foi preso, ele diz que foi onde ele teve as maiores revelações. Entendeu a missão dele. Né? E todos os grandes mestres tiveram talvez o seu auge de revelação nos momentos de maior sofrimento. Tivemos Buda, tivemos o próprio Cristo. Né? Então, nós também somos pequenos canons, como eles falam, somos pequenos deuses. Então, todos nós também vamos passar por um momento também de grandes revelações interiores. E essas revelações interiores normalmente vêm no momento de grande tristeza, grande sofrimento. Porque é quando você busca dentro de si as respostas para algo que você quer entender. Quer entender. Eu estava lendo a palestra da ministra Elisete para o culto da saúde, e tem uma parte lá que ela fala que é bem interessante. O materialista, ele só busca Deus quando ele está lascado. Né?
O materialista só busca Deus nesse momento, porque até então ele tem dinheiro, ele tem poder, ele tem tudo. Mas quando ele quer buscar, quando ele se vê numa enrascada, ele não tem resposta, ele não tem nível de compreensão para entender porque sofre. E aí ele busca Deus, né? Só que muitas vezes ele quer botar pressa em Deus para resolver o problema dele. E ele não tem compreensão nem nível de entendimento ainda para entender que tem que pagar. Esse julgamento que o Meixo Sama fala já começou. E eu disse em 15 de junho que a aceleração da luz ia ser muito intensa a partir do dia 15 mesmo. Mas eu senti que quando deu o dia 1º de julho, fechou-se uma etapa. Dia 2 de julho começou uma nova era. E as coisas estão clareando. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós fazemos, falamos e pensamos. Porque tudo está surgindo, está vindo à tona. Não adianta você ter na sua casa uma parede que você quer esconder, que está descascada, que é feia, que está suja, que você não tem coragem de pintá-la. Porque você sabe que a hora que você tiver que pintar aquela parede e tirar descascar aquilo lá, você vai ter que puxar um monte de tranqueira que está tampando, porque você colocou para poder esconder. E quando você vê que não é só aquela pontinha, tem todo um monte de coisa que está escondida, e o trabalho vai ser maior, você tem que ter essa consciência. E talvez na hora que você tirar um monte de tranqueira que está lá para poder tampar, mais coisas vão surgir, né? Então hoje nós estamos vivendo um momento que nós temos que fazer uma análise muito fria e muito dura de nós mesmos. Porque essa transição já começou. E o julgamento está sendo impiedoso. Esse julgamento está sendo impiedoso. Quem aparentemente se fez sempre de bonzinho, a máscara caiu. Não é bonzinho. Quem, na visão de alguns, era mal, de repente não era tão mal assim. Então nós temos que começar a tentar buscar. Por isso eu falei muito ontem na aula, falo sempre aqui. Busquem através do estudo dos ensinamentos essa união com Deus para poder atingir o grau de divindade. Temos que divinizar o nosso servir. E você tem só tem um jeito de você divinizar o seu servir, que é colocando amor em qualquer coisa que você faça. Qualquer coisa que você faça. Estava conversando com o Givanildo de Caicó agora há pouco. Ele disse assim: muitas vezes as pessoas querem ser ministro, ou foram ministros onde ele estava, só porque tinha dinheiro, né? Tinha uma condição tal. Pode ser. Outros conseguiram se tornar ministro, mas se preocupavam mais em receber salário do que servir de fato. Também pode ser. Mas nós não estamos mais no nível de nos preocupar com quem age errado na obra divina. Nós temos que nos preocupar com quem faz a coisa certa. Porque esses são os diamantes. Veja, imagina que vocês aqui, cada um tem uma mina de ouro. Então tem que tirar o cascalho, cavar a terra, tirar o cascalho, peneirar, colocar na bateia, para quem não tiver seus maquinários, né? Vamos voltar lá no tempo dos bandeirantes, né? Lavar, tirar o cascalho e separar o seu ouro. Talvez de 1 tonelada de terra, você vai tirar 1 grama de ouro, vamos colocar assim. Você vai se preocupar com o cascalho que você jogou fora ou com o ouro que você tirou? Com o ouro que você tirou. Isso é mais importante. Mas se você não lavar bem as pedras, muito desse ouro pode ir embora. O cascalho tem que ir limpo. As pedras têm que sair limpas. Porque se tiver areinha, pode ter ouro nele, né? Então muitas vezes nós damos mais valor ao cascalho do que ao ouro. O nosso servir, ele é uno com Deus. Por isso tem que ser divino. Quando você vem dedicar aqui na igreja, seja no jorei, seja na limpeza, seja na loja, seja na cantina, seja em qualquer lugar que você for, a sua ligação nesse momento é com Deus. Porque, por exemplo, se nós fôssemos ministros remunerados, coisa que nós não somos, é na fé mesmo, né? É na fé, o couro come, né?
Se eu fosse pensar assim, meu horário de dedicar é das 8 até as 6, e eu tenho direito a 1 hora, 2 horas de almoço para descansar e fazer 1 hora da siesta lá no fundo, lá no anexo do Senhor Deus, não é? Onde vai meu sentimento? Não, aonde vai parar o meu sentimento de servir? Ou seja, se eu tenho amor de salvação, esse amor virou profissional. Então não é sincero. Não é sincero. Se eu modificar a minha essência, eu me perco. E eu não posso nunca perder isso. Eu estou fazendo um revival de palestras minhas desde 2008. Eu estou postando alguns trechos no Facebook. Só alguns trechos, uns pequenos trechos, né? Eu estou me encantado com o que eu escrevia. Porque muitas vezes eu vou até imprimir todas elas para poder fazer uma apostila. Tem muita coisa boa lá, sabia? E você acaba reavaliando muito do seu pensamento, como você vai evoluindo no pensar, na dedicar. Eu lembro cada palestra, eu vejo um mês, eu vejo como é que eu estava naquela época, né? Eu lembro de uma palestra que eu montei, quando eu estava em São Caetano, na segunda casa, que foi a casa que a gente mais aprimorou. Eu ia a pé, da onde eu morava até lá, e era uma ladeira feroz, entendeu? Era tipo daqui até o começo da vila, não, até o orfanato lá em cima, depois da Vila Ema. Chegaram lá perto de Santa Clara. Era longe, uma caminhada, e era uma subida feroz, né? Todo dia. E sempre que a gente ia para lá e era sofrido pra caramba, mas tinha uma loja de produto de limpeza, que o cara, acho que era evangélico, que ele pintou uma frase lá. Como é que é? Deus não escolhe. Como é que é aquela frase dos escolhidos? Não, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos, alguma coisa assim, né? E todo dia eu passava lá e via aquela frase. Pô, isso aí dá uma palestra. Aí eu fiz uma palestra, né? Aí depois aqui em frente tem uma também que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. É um texto bíblico, também montei uma palestra em cima dela, né? E sempre montei palestras em cima de alguma coisa que me chamava atenção. E quando eu ia ver, já estava amarrado com salmo, amarrado com ensinamento e tudo mais tal. Então você vai vendo cada etapa. E talvez uma que mais me marca é uma chamada Assuma a divindade que há dentro de você e tome posse dos seus tesouros, né? E por que eu estou falando isso? Porque você tem que ver também, quando você relê algumas palestras dessas, coisas que vocês mesmos já fizeram, palestras de vocês, releiam coisas que vocês escreveram. Por isso que eu peço para vocês fazerem a palestra e mandar via e-mail para mim, para vocês também terem esse arquivo, para vocês verem a evolução de vocês também no escrever, no entendimento da obra divina, no entendimento dos ensinamentos do Mestre Sama. Isso faz com que você, ao reler algumas coisas, você também reflita no que você melhorou. Não adianta fazer palestra bonita e você não praticar nada. Não adianta você eu falei duro na palestra, na aula passada, algumas coisas aqui. Até pedi para a ideia que é a minha tutora agora. Pedi para ela me dar umas broncas quando eu falar demais. Né? Mas é verdade, né? Sabe por quê? Porque eu tenho que entender que a obra divina, a obra não é humana. Então, às vezes, mesmo falando duro, talvez tenha sido necessário, né? Porque, infelizmente, é uma frase que eu usei e eu sou obrigado a repetir, infelizmente, da nossa boca, muitas vezes, saem coisas que tem que dar descarga. Né? Infelizmente é assim. Porque nós temos que pensar no que você vai falar. É aquela frase de novo lá do... Como é que é lá, seu Deus? Dá para mim de novo lá. Fala alto para mim que eu repito daqui. Eu falei ontem para os argentinos também essa frase. Não jogue ao vento palavras que podem prejudicar alguém. Porque o vento sopra em várias direções. E uma hora ele volta para te fazer uma visita. Né? E isso é muito profundo. Por isso, quando você for falar alguma coisa, pensa no que você vai dizer. Analisa o poder dessa palavra. Ela vai dar vida ou ela vai matar alguém? Quando eu digo, repito novamente, eu sou o messiânico, eu sigo o ensinamento do Mestre Sama, eu tenho que ter orgulho de falar isso. Mas eu tenho que ter também respaldo para poder falar isso. Porque senão,
você vai incorrer numa coisa chamada blasfêmia, né? Não é? Eu estou blasfemando. E isso também tem um peso muito grande, porque vai ser cobrado. E essa cobrança, precisamos falar aqui no final, né? Em seu imenso amor, Deus está nos advertindo para que nos arrependamos, porque Ele deseja salvar tantos quantos for possível da calamidade que purificará o mundo. Através deste testamento, espero espalhar a verdade de Deus por todos os cantos, para confirmar que de fato aqui no mundo um futuro de felicidade espera por todos, aqueles que procuram a salvação e se voltam para Deus em busca de alívio. O final que ele fala aqui que é muito danado. Aqueles que não responderem ao chamado de Deus sofrerão dolorosamente, e para estes, então, poderá ser tarde demais. Olha o peso disso. Como eu pedi no culto para vocês levantarem e pedir perdão a Meixo Sama por alguma coisa que está falhando. Meixo Sama fala no ensinamento: eu perdoei, mas tomara que Deus perdoe. Não é? Por isso que o nosso servir tem que ser diferente. Eu sinto uma leveza gigantesca no servir, porque não é por obrigação. Olha, já são 11 anos. 11 anos dedicando desse jeito. Podia ter virado rotina, podia ter enchido o saco, não é? Podia ter acontecido um monte de coisa. Mas, cada dia é um dia. Cada dia é uma pessoa nova que você conversa, cada dia é um problema novo que você tem para ajudar a resolver, cada dia é uma graça nova que vem para poder te aliviar o coração, cada dia é uma notícia nova. Então não há rotina nesse serviço. O César trabalha com arranjos, com música. Cada arranjo seu não é um arranjo, não é uma vida. É uma vida, não é? Porque cada um pode ser a mesma música, mas cantada por cantores diferentes tem que ser um arranjo diferente, não tem que ser? A Alma Divina, os ensinamentos do Meixo Sama são os mesmos, em vários locais, não é? Mas cada um vai entender de um jeito, cada um vai praticar de um jeito, não é? Só que se você não fizer um arranjo bem feito, você pode perder uma música maravilhosa, não é? Ela pode ficar feia. Se você não praticar os ensinamentos do Meixo Sama do modo correto, vão ser só palavras ao vento. Vai parecer livro de autoajuda. Ah, é bonito, mas você esquece. É bonito, mas você esquece. Ai, que coisa profunda, mas você esquece. Né? Não adianta. Então nós temos que fazer essa análise de uma forma muito, muito dura com a gente mesmo. Já falei 1000 vezes, olhe-se no espelho, sozinho. E chama atenção. Chama junto, chega junto. Já prepara uma toalha enroladinha lá do lado para ficar assim. E aí, vai falar ou não vai? Quer que bata onde para não deixar marca, né? Não é? É, ué. Nós temos que ser os nossos próprios censores. Nós não precisamos que ninguém nos repreenda, né? O mais difícil, ontem eu vi uma frase de um coronel do exército que eu achei interessante, que está falando sobre polícia, sobre muitas situações lá, tá, sobre abuso da polícia, ou autodefesa. Ele disse assim, uma frase dele: é melhor ser julgado por 7 do que ser carregado por 6. Que no militar, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai ter que ser julgado por 7 jurados, né? É melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6, que são 6 pessoas que vão carregar as alças do seu caixão. Né? Então, nesse momento, vamos colocar no nosso servir. Vamos analisar friamente. Né? Nós precisamos só de um julgador, que é Deus, para poder nos julgar. Né? Mas nós vamos precisar pelo menos de 6 pessoas para nos carregar. Nós vamos precisar. Aí é melhor você ser julgado por 1 e carregado por 6. Né? Porque se não tomar cuidado, nem 6 vamos ter para carregar nosso caixão. Já pensou? Já foram em velório que você vai, um está lotado, outro não tem, então 2, 3 gatos pingados? E você sabe que você vai ver aquele túmulo depois, vai ficar abandonado, porque ninguém vai dar vida para aquilo lá, ninguém não é nem pelo túmulo em si, ninguém nunca vai fazer aquela coisa padrão. Isso é 7º dia, nem vai, porque o padre fala, hoje missa é para fulano, beltrano, cicrano, 30 dias, não é assim? Se está lá ou não está lá,
É coletivo, entendeu? Então, no nosso servir, ele é diferente. E aqui na Arte do Jorei é mais diferente ainda. Porque aqui no Arte do Jorei não pode haver forma. Ele tem que ter essência. E a essência, ela não se molda. Como é que a essência vai se moldar? Não é? Eu posso lavar o banheiro junto com o seu Adilcinho. Como é que eu vou saber qual é a essência dele e qual que é a minha? Qual limpou melhor? Qual colocou mais amor? Qual colocou mais sentimento? Tem como saber? Não tem como saber, mas dá para sentir. É. Você vai sentir. Algo vai mostrar. Isso é mitamamigá, que isso é polimento da alma. Né? Então, nesse servir aqui, muitas vezes, nós trazemos, para a nossa dedicação mesmo, uma amargura, uma raiva, uma frustração, um ódio, que não tem cabimento. Não tem cabimento. Sim, o servir é alegre. Tem uma frase que eu sempre deixo ali, do Reverendo Francisco: é melhor sentir a dor do cansaço de servir, da dedicação, do que a dor da purificação. Não é? Eu cheguei em casa e falei assim: nossa, eu estou cansado hoje, mas também dediquei pra caramba. Hoje foi punk, jorei, e lava, e limpa, e corre, e faz aquilo, mas coisa e tal. Tu cheguei em casa, nossa, tá doendo hoje, tá ruim, não aguento, dor de cabeça, dor da rim, dor da isso, dor daquilo outro. O que é melhor? O que é melhor? Melhor estar com as pernas para cima, doendo, ficar em pé, mas de dedicar com alegria, de forma prazerosa, do que reclamar de dores, né? Eu fui no hospital hoje fazer um exame. Estou parecendo o sócio já. Está enchendo o saco. Né? Mas você fica observando as coisas, né? Então chega uma hora que eu vi numa ala lá, parecia um estacionamento de cadeira de roda. Eu nunca vi tanta gente lascada, bicho. Um monte de cadeira de roda, com o pessoal com as pernas ferradas, muita coisa veinho, e aquele monte, e só se fala de doença. Eu nunca vi um negócio daquele. Estacionamento, uma ala só para cadeira de roda, um monte assim. O que você tem? Ah, quebrei tal coisa. E você? Ah, eu estou com a coluna. Aí você, a bacia. Aí você, ai, mas dói aqui, dói lá, vai operar, já operou. Ah, vai operar aqui, bom. Eu estou com catarata. Estou com catarata, nossa, que coisa boa, vai operar. Que graça, que maravilha, que bom, né? Porque o dia que tiver tudo... Olha a frase que o senhor falou. Ainda bem, né? Graças a Deus vai operar, né? Porque o dia que tiver tudo bem, é só fechar os olhos e ir embora. Falou assim, cara. O dia que tiver tudo bem, o dia que tiver zerado, pode morrer. Olha que coisa de doido. Agora que tem que viver, para usufruir da saúde, ele quer morrer. Então você ouve cada coisa, você fica... Não, para você ver como é que está o mundo aí fora. E nós temos que ser uma prova viva da fé que nós professamos. Com esse evento de família que nós estamos voltando, para trazer as famílias para poder se reunir e tudo mais, qual o propósito disso? Criarmos o quê? Lares de luz. Mas qual o propósito? Protótipos do reino do céu na terra. Que começa com uma pessoa, passa para a família, passa para o seu trabalho, passa para a rua, para o bairro, e assim vai se ampliando. Esse é o propósito. Não adianta chegar, eu dedico pra caramba. Aí você olha. Aí você olha de novo. Eu dedico muito. Você vê briga, você vê discussões, você vê um monte de coisa, você vê... Mas está salvando quem? Quando eu estava no pré-seminário, nós tínhamos que encaminhar pessoas. Era uma dos requisitos para se tornar ministro, para entrar para o seminário. E era punk, para encaminhar pessoas naquela época, porque não era como hoje. Mas naquela época a gente batia de porta em porta para fazer difusão externa. E não tinha chorrinca, não tinha jornalzinho, não tinha nada, era na lata. Né? Mas o principal para nós encaminharmos, a maior tarefa era encaminhar a nossa família. É fácil você ir lá fora conversar com meio mundo, né? Mas na sua família a coisa é diferente. Ou no seu trabalho. Como é que eu vou falar com o meu chefe de fé? Então você cria um monte de barreiras. Você prefere falar com estranhos do que falar com pessoas próximas a você. E sabe por que isso acontecia? Isso depois de muito tempo eu comecei a refletir. Porque eu não tinha confiança na fé que eu professava. Quando eu comecei a entender isso daí,
Eu queimei um monte de gente. No banco eu queimei, precisava chorar no meu chefe, em cliente, precisava chorar em meio mundo. E eu tinha liberdade para isso, porque eles confiavam em mim, meu gerente me dava liberdade para isso. Eu trabalhava no posto de serviço. Então eu jorei, era ikebana. Eu comecei com um arranjo de ikebana. Com o tempo, eu chegava no posto com 2 maços de flor debaixo dos braços, um monte de sacola, que era vaso. Os clientes davam dinheiro para eu comprar vaso e flor. Eu saía nos andares fazendo ikebana. E meu chefe deixava. Então, eu não tinha vergonha de dizer que eu era messiânico. Eu não tinha vergonha de falar que eu ministrava jorei. E a partir daí também comecei a ministrar jorei, meio mundo da minha família também. Então, isso faz com que você encaminhe pessoas, mas de uma forma natural, pela sua postura. Como eu falei no culto, a nossa postura tem que estar aliada com a nossa palavra. Porque se você fala e você não faz, você passa vergonha. Mais uma vez, voltando à palestra da Miss Elisete, você pode querer enganar aqui, está todo mundo te vendo, mas Deus está vendo, ou alguém está vendo, né? Então não há equilíbrio na palavra com a ação. E não tem coisa mais triste do que você estar aqui falando, pregando, muito gostoso, então alguém pela porta e fala assim: ô mentiroso, tu conheço, cara, né? Já pensou? Mas você que vai me ajudar? É você que vai me orientar? Mas você lembra que você fez isso comigo lá fora? Lembra no mercado? Lembra no banco? Lembra em tal lugar? E aí, como é que vai ficar? Então é isso que nós temos que tomar cuidado. A nossa postura com a nossa palavra. Não queira se enganar. Você pode querer se enganar, mas você sabe que você está mentindo. E como eu falei, tem uma pessoa te olhando de cima. Estou te vendo, bicho. Estou vendo, cara. O dia estava aqui, né? Aí você vai querer justificar: ó Deus, mas eu fiz aquilo lá, sabe por quê? Olha, eu vou explicar a situação. A pessoa falou isso, a pessoa fez aquilo, ou eu agi daquele jeito, ou eu vi aquela oportunidade. Mas depois eu vou corrigir. Sabe, tudo você quer justificar. Mas, como está dizendo aqui, para alguns pode ser tarde demais. O arrependimento, eu já falei, o arrependimento eleva, mas o remorso leva para o inferno. Porque o remorso sangra. O remorso corrói. O remorso destrói os seus sonhos, né? Agora o arrependimento não. A partir de hoje eu não faço mais isso. Eu vou mudar. E eu tenho que mudar. Então você tem que se esforçar. Se você é antipática, vira simpático. Se você é uma pessoa inescrupulosa, muda a sua essência. Se você é mal educado, seja bondoso e cortês. Aquilo que você não tem por hábito fazer, mude. Não quer mudar? Então mostra, porque Deus está vendo. Estou vendo o esforço dele, está difícil, hein? Porque não é fácil não é da boca para fora, não é? A mudança não é da boca para fora. A mudança é na essência. É na alma. Aí quando você fala que vai mudar, vão surgir todas as situações possíveis e imagináveis para você voltar a ser o que era. E aí sim, você está sendo testado. Aí sim. Não adianta falar assim: a partir de hoje eu não vou ser mais ladrão. Não bato carteira de mais ninguém. Aí você vai só ficar zen, né? Aí você não vê ninguém com carteira, então você não vai querer roubar, né? Até que você começa a olhar a carteira, assim, nossa, meu Deus, não vou, a tentação, não vou fazer, e você olha, não vou fazer. Ah, Deus, só hoje, mas estou precisando comprar uma roupa nova, mas é só hoje, não vou fazer mais, né? Não é assim? Você só é tentado quando Deus tem que pôr desafios. Eu quero ser ministro. Ah, quer ser ministro? Ótimo. Então vou testar você para ver se você aguenta. Você acha que vai mandar o que para você, para testar você? Graça? Né? Vai encher você de graça, de dinheiro, de alegria? Só vai mandar a bucha. Só tiro de 12. Não é? Não tem jeito. Uma vez eu falei para o Mestre Sama assim, eu não purificava. Eu era membro novo, bobo. Tinha 1 mês e mesmo, 2 meses e mesmo. No reunião do lar. O senhor Moacir dando aula e falou purificação. Eu falei: cara, eu não purifico, eu não sei, eu não tenho tanto assim e tal. Eu falei: então chega no altar e pede para o Mestre Sama purificar. Cheguei, fui no altar e rezei. Mestre Sama, purifica. Me lasquei, nunca faço isso. Porque ele disse sim nessa hora, né? Já faz 30 anos. Né? Mas assim,
O Meshama diz também no ensinamento dele que Deus treina e disciplina aqueles que têm grande missão. Se Deus treina e disciplina, Ele vai treinar e disciplinar em que sentido? Ele vai mexer com tudo aquilo de você que é falho, para você ser forte. Por isso que a purificação é amor de Deus. Purificação é amor de Deus. Como é que você serve? Eu não sou a pessoa que gosta de servir, então meu treinamento vai ser servir. Então eu vou treinar isso. Cara, você vai se lascar. Porque vamos supor, você vai arrumar aqui, vai arrumar uma mesa, sei lá, você vai fazer tudo com o amor do mundo. Quer água? Não gostei dessa água, não gostei desse copo, não gostei disso aqui tá ruim, tá gelado, tá seco. Pô, você fica, porra, tô servindo, o cara tá enchendo o saco. Além de eu servir, o cara fica mexendo o saco, tá reclamando, né? Já foi pro beleléu a tua dedicação. Pode reparar, quando tem festa aqui na igreja, onde que eu fico dedicando? No servir. Porque eu adoro servir. Eu gosto de ficar atrás dos bastidores, atrás do balcão, servindo as pessoas. A minha alegria é essa. É diferente. O nego pode reclamar, eu vou brincar, não tem problema, derramou, tá aqui, melhorou agora. Eu não posso dar brecha, eu nunca posso dar brecha para alguém reclamar de mim. E isso é através do seu servir. É um treinamento. É um treinamento. Trabalhava em banco, lidava com o público. Em banco é cruel, cara, porque você mexe com dinheiro. Mexe no dinheiro de alguém. Não é se o cara for materialista pra caramba. É R$1 o cara quer na conta dele, aquele R$1 que sumiu. E muitas vezes era você que tinha que pagar. Quando eu fui caixa, né? Era assim. Aplicação financeira, esqueci de aplicar, nossa, a casa caiu, meu. Se você esquecesse de fazer uma aplicação, de um dia para o outro, era dinheiro, meu amigo. Não era pouco, não. Então eu tive que aprender a lidar com pessoas assim. E tantos foram os clientes que eu conquistei através do meu servir, que trouxeram dinheiro de outros bancos para a minha agência. Através do servir. Do servir. Você passava raiva? Claro que você passava. Mas eu sempre me coloquei na posição de cliente. Eu tenho que me colocar na posição dele. Ele quer ser bem atendido. Ele pode ser exigente. Eu tinha clientes que não davam um sorriso. Bravo. Exigente horrores. Diretores, presidente de empresa. Bravo para dedéu. Chegou um ponto que a confiança foi tão grande que eu ia na sala deles tomar cafezinho. Eles me chamavam para tomar café na sala deles, para bater papo. Por causa do servir. E detalhe, palavra dada, palavra cumprida. Eu nunca falhei com a palavra com ninguém. Ah, você já fez tal. E sabe o que é? Eu não fiz ainda, porque deu um problema. Não tem essa justificativa, cara. Não tem. Olha, eu não fiz isso aqui porque eu não sei fazer. Não existe. Eu tinha que ir atrás. Quantas vezes eu dependi de departamentos do banco? E é horrível. Você fala com um, aí tem musiquinha. Isso internamente. Eu pegava, o que eu fazia? Pegava meus documentos e eu ia até o departamento, pessoalmente. Aí não tinha como me colocar na linha para esperar, né? Então, isso faz com que o seu servir seja reconhecido. E você não dá brecha para ninguém falar mal de você, ou criticar você e tudo mais. Mas quem é o nosso foco? No nosso caso, é Deus, não é? Mas Deus se mostra onde? Nas pessoas que você atende, ué. Ou pensa que vai descer um velhinho aqui com a barbona, e aí, galera, oi, a galera não, né? Que a gente tem demais, né? Oi, meus filhos, tudo bem com vocês? Não vai fazer. Vai vir sempre de pessoas intolerantes, vai vir sempre de pessoas grossas, às vezes, mal educadas. O teste de fé é assim. Por isso eu falei, quer missão maior? Deus dá, mas aprimora primeiro. Todo mundo quer ser um diamante, não quer? Mas ninguém quer ser lapidado, porque dói. Então, fazer essa análise realmente, essa busca interior, o que eu tenho que melhorar, né? Então fala aqui, ó, todas as pessoas passarão por um processo inexorável de purificação. O mundo será terrivelmente atormentado em pagamento pelos incontáveis pecados acumulados durante milênios. A enorme aflição é o sinal de que todas as sociedades e nações estão sendo purificadas, e ela elevará a humanidade a um nível de existência onde o bem
prevalecerá. Olha isso. Nós não sabemos que dívida nós trouxemos de vidas passadas. Nós não sabemos que grau de dívidas também deixaram nossos ancestrais. Que nós estamos aqui hoje, nós somos o primeiro. Antepassado nosso está atrás da gente. Então, se eu estou aqui, eu tenho que limpar, meu. O que eu fiz, o que eles fizeram. Vamos embora, vamos limpar. Se eu morrer, um descendente meu toma a minha frente. E vai fazer. O meu papel hoje é eliminar o máximo possível de máculas, para que a nova geração venha e tenha menos dificuldade, menos problemas, porque a outra geração venha e cada vez mais polindo e limpando cada vez mais. Imagina nossos pais, imagina nossos avós, imagina nossos bisavós. Hoje nós vemos grandes empresários, por exemplo, que são milionários hoje, mas vai ver lá o bisavô quando chegou imigrante para cá, para o Brasil, como começou, ralou pra caramba, não foi? Para começar. Hoje muitos têm impérios, mas muitas vezes nem valoriza lá atrás o esforço que teve o seu ancestral para começar isso tudo. E muitas vezes também começou lá atrás de forma errada, enganando, mentindo, roubando. E eras se passaram, gerações se passaram, até que chega um que vai queimar tudo. É inevitável. Só que hoje, durante a era da noite, muita coisa foi, depois eu faço, depois limpa, depois purifica, agora não, meu amigo. Fez ali, paga aqui. Comprou ali, acerta aqui. É igual sair em padaria. Tem comanda, negão. Você entrou, não gastou, apresenta a comanda, vai ser zerada, senão tem que pagar, não é? Não tem como sair por onde você entrou sem pagar a sua dívida. Então esse cuidado nós temos que ter. Por isso tem que ter uma análise muito fria do que nós estamos fazendo. Temos que analisar friamente a nossa postura. Eu não posso ser demagogo no servir. Eu não posso ser demagogo no ensinamento. Eu não posso ser formal no jorei. Eu não posso ser formal na oração. Sabe, eu não posso ser... Sabe aqueles bonecos, João Bobo? Às vezes as pessoas vêm dedicar, parece que é João Bobo. Liga, fica assim, com a mãozinha assim, ó. Não vou dizer a mãozinha, mas faz quando eu estou pensando de orei. Está só um negócio lá, mas o sentimento dela, o pensamento está longe. Eu queria estar em qualquer lugar do mundo, menos aqui. Mas eu tenho que estar. Né? Eu tenho que estar. Mas existe isso não é invenção não, isso é fato. Isso é fato. Eu lembro quando dedicava, quem tinha unidade, que tinham pessoas que dedicavam assim, o meu horário é até as 2 horas, meu. 2 horas eu vou embora, que se dane, a pessoa não apareceu, azar dela. Aí ligava para mim, na sede. Ministro Geval, a pessoa não veio. Pô, tudo que ela dedicou foi tudo beleléu. Ela já chega pensando na hora de ir embora. Ela chega para rezar, já pensando na hora que ela tem que ir embora e já xingando a pessoa que vai atrasar. Onde está o servir aí? Onde está o sentimento? Por isso que no nosso servir aqui na nave, no plantão, nós temos que estar constantemente vigiando nossa essência. Não está bem, vou rezar. Reza, faz oração. Está na loja? Não está vendendo, vou rezar. Está na cantina? Não está vendendo, vou rezar. A oração, ela vai ligar você com quem? Com Deus. Se o sentimento estiver correto, vai gerar um movimento. Se o sentimento estiver errado, não chega. Eu tenho que rezar. Talvez, por ter essa prática já constante, em momentos de agonia, de sofrimento, eu paro e rezo. Eu tenho que ter minha conversa diária com Deus. E essa conversa sempre se dá às 6 horas da manhã. Todo dia. Acordo, fico deitado, mas fico rezando, conversando com Deus, fazendo um balanço. Já virou vício, entendeu? É o meu bate-papo. Aí eu tenho que me vigiar depois dos meus sentimentos. Conversar com as pessoas. É cansativo? É claro que é cansativo. Você falar, não, eu dedico para acabar, não me canso. Mentira, papo furado. Cansa. Mas é um cansaço que vale a pena. É um cansaço que dá gosto. Porque a gente rejuvenesce. A gente ganha mais sabedoria, porque nós convivemos com fogo e água constantemente. Nós convivemos com alegrias e tristezas, né?
pecado e virtude, ódio e amor. Ele convive com isso todo santo dia. Isso é a obra divina. E ela não é 1 mais 1 igual a 2. Ela é diferente. Então isso faz com que você enriqueça a sua essência. Mas eu também tenho que valorizar as minhas escolhas. Se eu escolhi ser feliz, eu vou ser feliz. Se eu escolhi ser infeliz, parabéns. Se eu escolhi ser amargo, serei. Se eu escolhi ser vítima, também serei. Mas eu tenho que ser o condutor do meu navio. Eu tenho que ser o capitão da minha vida. Eu tenho que tomar a minha vida, as rédeas da minha vida. Não, pra cá não. Pra cá é bucha, eu vou pra cá. O Meshama me guia, qual é o caminho correto? O Meshama tem que ser o nosso GPS. Mas muitos não acreditam. Como eu falei, eu sigo o Meshama. Eu sigo o Meshama. Então, mostre. Porque eu aprendi assim. E eu formei muitos membros do São Lucas assim, né? Se um dia alguém chegar aqui e falar tal coisa, baseado em qual ensinamento? Por exemplo, se você falar para mim, eu sigo o Meshama, e a pessoa é uma pessoa que ninguém suporta, assim, e eu leio ensinamento, eu falo assim, vem cá, mas aquele ensinamento de bondade e cortesia fica onde no seu conceito? Não é? Você só pode responder com ensinamento. Ah, que está mentindo. Vem cá, mas está falando isso aí, mas o ensinamento, aquele honestidade e mentira, fica onde no seu conceito? Né? Não quero faça isso, faça desse jeito. Escuta aquele ensinamento sobre o controle e o gar, fica onde no seu conceito? Não, porque eu sigo o Meshama. Aquele ensinamento de presunção, porque eu sei que isso é bom, mas presunção fica onde no seu conceito? Não é? Quando eu tomar a Deus que a gente tenha milhões de membros assim, porque eles serão o nosso esmeril, no bom sentido, eles vão nos polir cada vez mais, porque se eu estiver errado, reverendo, você não está fazendo desse jeito não, tem que melhorar isso aí. Obrigado. Tem que ser assim, senão a gente não cresce. Quem vive só de elogio, vira um cristalzinho, caiu, quebrou, e cristal não cola. Né? O barulho do cristal, plim, vai ser plim, né? Não dá. Então nós temos que ser diferentes. Aproveitar. Amanhã é feriado, né? Pensa, amanhã será um novo dia. Eu vou ser igual hoje? Amanhã é feriado. Sexta-feira é dedicação de novo. É um novo dia. Eu vou ser igual hoje? Sábado é culto da saúde. Dedicação, reunião. Eu vou ser igual hoje? Se eu não quiser melhorar pelo menos um pouquinho dia a dia, eu nunca vou conseguir. Quando eu estava com os jovens, uns anos atrás, eu já falei que eu era muito, muito fechado, muito tímido. Eu tive que ser líder. E para eu ser líder dos jovens, eles têm que me respeitar, né? E confiar em mim, na minha liderança. Então, as primeiras coisas que eu fiz, quando eu tinha difusão externa, eu ia na frente, morri de vergonha. O pessoal ficar tudo quietinho no canto lá. Bora lá, vamos junto. Você vai também? Eu falei, claro, eu sou o primeiro, vamos embora. Morrendo de medo, suando frio. Mas ninguém sabia. Eles ganhavam confiança em mim. Aí eu perdi a vergonha. Nossos medos, só nós sabemos quais são. Mas ninguém precisa saber. Quando você expõe seus medos em algumas situações, você fica refém de quem você contou. Que ele vai usar muitas vezes contra você. Né? Então se protejam, se preservem e façam essa análise aqui. Tá bom? Bom, amanhã é feriado, a igreja não abre. Né? Eu dei folga para o seu Adilson. Não, meu samba vai descansar amanhã, que meu samba tem. Meu samba vai. Hã? Não, é que o senhor é mais velho. Né? Sábado tem o culto da saúde. Né? E depois, na semana que vem, vai ser uma semana mais corrida, preparando para os eventos do dia 18, dia da família, e o culto da prosperidade com a presença do Padre Mauro.
Também já estamos em campanha de arrecadação de prendas para um bingo dia 8 de agosto. E também quem tiver roupas usadas, que seminovas, quiserem doar para a nossa loja, para o nosso bazar. Graças aos donativos de lá, a gente consegue pagar algumas continhas aqui na igreja. Tá bom? Obrigado a todos e uma boa missão.